Declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo Municipal. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Fátima Ribeiro a leitura de um texto bíblico. Vou fazer a leitura de um trecho de Eclesiástico, capítulo 30, versículos de 21 a 25. A alegria. Não abandones a tua alma à tristeza, não te atormentes a ti mesmo nos teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e a alegria do homem é a sua longevidade. Anima a tua alma e consola o teu coração, e afasta a tristeza para longe de ti, porque a tristeza faz morrer a muitos e não há utilidade nela. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação faz chegar a velhice antes do tempo. Um coração bondoso está num contínuo festim, quanto come lhe aproveita. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária do dia 23/12, que ficou à disposição dos senhores vereadores, e também da sessão extraordinária do dia 27 de julho, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na sessão de administração para apreciação. Está em discussão a ata do dia 23 e as duas atas extraordinárias do dia 27. Com não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 063/2012, SME. Senhor presidente, vimos por meio deste comunicar Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa de Leis, em atendimento ao convite formulado pelo excelentíssimo prefeito Dr. Eros Danilo Araújo, assumimos no dia 26 o cargo de secretário municipal de educação. Salientamos que a educação é um processo contínuo e coletivo, inclusive temos inúmeros programas e projetos em andamento. Sendo assim, necessário continuarmos contando com o apoio de todos os nobres edis para a continuidade dos mesmos. Contando desde já com atenção, apresentamos nossos votos de elevada estima e consideração, assinou o secretário municipal de educação, João Ivanir de Moraes. Projeto de lei número 086/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 068, de 3 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 800 mil. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente encaminho a Vossa Excelência o anexo de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 do município de Telêmaco Bomba, para atender as despesas com serviços de desmontagem e montagem do barracão que está localizado no pátio da rodoviária para implantação do arquivo municipal. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista a necessidade de se aditivar o contrato vigente referente aos serviços supracitados. Nesses termos, rogo aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta, para tanto espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, encerrando protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 087/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 073, de 12 de julho de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 100 mil. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos necessitando da aprovação do projeto de lei em anexo para que possamos dar continuidade aos serviços e atividades propostas pelo Fundo Previdenciário do município FUNPREV até o final do exercício de 2012. E para isso apresentamos as justificativas que se seguem como forma de elucidarmos as necessidades do presente crédito adicional suplementar. R$ 800 mil. 800 mil reais, referentes a pagamento dos benefícios aos inativos e pensionistas. Para que possamos suprir essa suplementação, elaboramos no artigo 2º a indicação dos recursos necessários para a cobertura da referida suplementação, conforme determina a legislação em vigor.
Esperando contar com o apoio dessa Igreja Casa de Leis, antecipamos nossos agradecimentos, aproveitando ainda da oportunidade para reiterarmos processos de estima e consideração. Nesses termos, rogo seus nobres edis a sua compreensão e apoio à presente proposta e espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 088/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 080, de 20 de julho de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 784 mil. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente encaminho a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 no município de Telêmaco Borba para atender às despesas com a execução dos calçamentos poliédricos e galerias de águas pluviais. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tempestivamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, rogo aos nobres edis a sua compreensão e apoio à presente proposta, para tanto espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 089/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 081, de 23 de julho de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente caminho a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 no município de Telêmaco Borba, para atender às despesas com aquisição de veículos para o Corpo de Bombeiros. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tempestivamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, rogo aos nobres edis a sua compreensão e apoio à presente proposta, para tanto espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 060/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 049, de 22 de maio de 2012, que altera a Lei 1619, de 27 de agosto de 2007, e dá outras providências. Trata-se de anteprojeto de lei sobre o número 060/2012, de iniciativa do Poder Executivo, objetivando alterar a Lei número 1619/2007 e, via de consequência, ampliar a área urbana do município. A iniciativa do anteprojeto encontra-se adequada, conforme o artigo 59 da Lei Orgânica do Município. No mais, trata-se de competência da Câmara Municipal, deliberação nesse sentido, conforme a disciplina no artigo 26, inciso 19, da Lei Orgânica do Município. Além disso, vale registrar a teor do artigo 7º, inciso 9 e inciso 23 da Lei Orgânica do Município, o qual também demonstra a adequação do projeto à legislação pertinente. Sendo assim, não há qualquer obstáculo legal impedindo que a proposição em análise seja submetida ao plenário, a fim de ser discutida e votada pelos vereadores. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, parecer ao projeto número 060/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 049, de 22 de maio de 2012, que altera a Lei 1619, de 27 de agosto de 2007, e dá outras providências. Nos termos do artigo 50, inciso 4 do Regimento Interno, foi submetido à análise dessa comissão o teor das alterações pretendidas pelo Executivo Municipal no tocante à Lei Municipal 1619, anteprojeto 060/2012. O presente anteprojeto tem em vista a regularização da delimitação do perímetro urbano e da expansão urbana da cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná. A alteração, ora proposta, tem por objetivo ampliar a área de expansão urbana do município de Telêmaco Borba, criando uma nova área de terras passiva de urbanização, a qual se localiza adjacente ao bairro Jardim Progresso, no Parque Limeira, área 6. Conforme o artigo 208, inciso 1 e 3 da Lei Orgânica do Município, a política habitacional objetiva a solução de carência habitacional e a regularização da área do município. É importante para suprir uma carência habitacional, permitindo e fazendo com que as pessoas, momentos de baixa renda, possuam moradia legalmente adequadas, capazes de serem fiscalizadas pelo poder público do ponto de vista urbanístico. Diante disso, seja do ponto de vista regimental, bem como da Lei Orgânica do Município,
temos que o anteprojeto está apto a tramitar, não havendo ressalvas ou sugestões a serem realizadas no mesmo. É o parecer, assinou o relator Renato Baiana, vogal Ezequiel Legosque Betim, presidente Agenor Rodrigues de Almeida. Indicação número 504 e 505/2012, de iniciativa do vereador Sérgio de Souza Bueno. Primeira, serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Galileu, no bairro São João. Segunda, serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Paraguaçu, no bairro São João. Indicação número 506 a 510/2012, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica o seu prefeito. Primeira, serviço de lama asfáltica na rua Madre de Deus, número 186, em frente ao número 186, ao lado da congregação cristã, próximo ao Mercado Henrique, no bairro Jardim São Luís. Segunda, colocar em funcionamento os refletores para ser usados no campo de futebol e não na pista de laço do CTG Monte Alegre, no núcleo Bandeirantes 2. Terceira, capina e limpeza na rua Professor Matias Franco, no bairro Jardim Alegre. Quarta, ampliação da rede elétrica com instalação de 2 ou 3 postes de energia para atender 8 residências na rua Amaporã, no bairro Jardim União. Quinta, calçamento poliédrico na rua Piquiri, no bairro São João. Indicação número 511 a 517, de iniciativa do vereador Renato Baiana, que indica o seu prefeito. Primeira, operação tapa-buraco na Travessa Amadeu Pereira, localizada no bairro Bom Jesus. Segunda, estudo em relação à colocação de placa indicando saída de veículos na Travessa Amadeu Pereira Malheiro, localizada no bairro Bom Jesus. Terceira, limpeza em geral, retirada de galhos das proximidades do posto de saúde do bairro Jardim Bandeirantes. E determina os órgãos competentes também e providencia a limpeza em geral e retirada de galhos das proximidades do posto de saúde do bairro Bandeirantes. Quarta, retirada de galhos em frente ao número 40, localizado na rua Equador, no bairro Socomim. Quinta, retirada de galhos em frente ao número 14, localizado na rua Serra do Facão, no Parque Limeira, área 2. Sexta, instalação de uma academia ao ar livre no bairro Nossa Senhora de Fátima. 7, aplicação de lama asfáltica nas ruas Assunção e Guanabara, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 518 a 522, de iniciativa do vereador Ezequiel Legosque Betim, que indica o senhor prefeito. Primeira, colocação de cascalho na rua Rio do Ouro, no Parque Limeira, área 2. Segunda, operação tapa-buracos em um trecho da rua Rio do Ouro, em frente à rua Mauá e a Marginal. Terceira, pintura de faixas na rua Beija-Flor, na Vila Cristina. Quarta, operação tapa-buracos na rua Cama da Mata, na Vila Rosa. Quinta, reparo na rua Gralha Azul, em frente ao número 108, onde ocorreu um rebaixamento na referida rua, ocasionando uma valeta na mesma. Indicação número 523 e 524, iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica o seu prefeito. Primeira, reforço com reperfilamento e colocação de lama asfáltica na rua Embuia, mais precisamente em frente ao número 709, próximo de uma serralheria no bairro Parque Limeira, área 2. Segunda, serviço de tapa-buraco na rua Londrina, mais precisamente em frente ao número 704, no centro. Requerimento número 069/2012, de iniciativa dos vereadores, que requerem do seu prefeito que sejam realizadas, se possível, as realocações a seguir descritas no anexo de metas e prioridades do projeto de lei número 043/2012. Inclusão dos seguintes projetos e atividades: construção de centros comunitários, R$ 175 mil. Reforma e conservação de centros comunitários, R$ 175 mil. Suplementação de valores dos seguintes projetos e atividades: órgão, Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação, Unidade 002, Divisão de Esportes, Programa 2701, Esporte e Lazer, Atividade 004, Manutenção de Espaços e Equipamentos Esportivos, R$ 175 mil. Projeto 005, Disponibilização de Espaços Esportivos e de Lazer, R$ 175 mil. Para a cobertura dos valores supracitados, indica-se a realocação dos recursos previstos no seguinte projeto: órgão 08, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Unidade 001, Gabinete do Secretário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Programa 0401, Gestão Administrativa, Projeto 032, Construção de novo prédio, sede, R$ 700 mil. Requerimento número 070/2012, de iniciativa dos vereadores, que requerem do seu prefeito que informe essa Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, a seguinte informação: a Prefeitura Municipal mantém programas sociais de forma direta ou indireta, ou seja, por ela custeados ou mantidos por intermédio do governo estadual ou federal, nas quais haja distribuição ou concessão de cestas básicas, vale gás ou outro benefício de natureza social. Em caso positivo, qual é o programa? Qual é a sua periodicidade? Quais os benefícios concedidos, distribuídos e quais secretarias estão vinculados?
encaminhar a lista com o nome dos beneficiados, endereço e demais dados cadastrais utilizados pela Prefeitura Municipal. Em caso negativo, existe algum outro tipo de distribuição, concessão de bens, cestas básicas, vale gás, outro benefício de natureza social feita por parte da Prefeitura Municipal e que a título essa distribuição está sendo realizada? Em havendo a distribuição ou concessão de cestas básicas por intermédio de programas municipais, estaduais ou federais, quais são os produtos que as compõem e quais são as respectivas quantidades de cada um? E havendo concessão ou distribuição de vale gás por intermédio dos programas municipais, estaduais ou federais, em quais quantidades per capita ou por família tal benefício é entregue aos munícipes e qual periodicidade? Além da concessão, distribuição de cestas básicas e vale gás, há algum outro tipo de benefício oferecido aos munícipes, seja por intermédio da Prefeitura Municipal, por programas do governo estadual ou federal? Quais? É só, senhor presidente. Encaminho os projetos de lei 086, 087, 088 e 089 para a Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finança e Fiscalização para emissão de parecer. O projeto de lei 060/2012 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Item 28 da pauta, requerimento número 069/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, vereador Reinaldo gostaria de discutir. A discussão fica para a próxima sessão, vereador. Só fica agendado, então, o requerimento não entra em votação. Daí, conforme nosso regimento interno, discute-se o requerimento na próxima sessão. Concorda, vereador? Então, beleza. Retira? Então, a pedido do vereador José Reinaldo, retira o pedido de discussão. Está em votação o requerimento número 069/2012. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento número 069/2012. Item 29 da pauta, requerimento número 070/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 070/2012. É o que temos de requerimento na presente pauta, senhor presidente. Em seguida, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero saudar também aqueles munícipes que nos honram com suas presenças no nosso plenário e aqueles que nos ouvem pela internet e pelas rádios que, porventura, estejam transmitindo. Eu quero falar a respeito, na realidade eu vou tocar em dois aspectos que eu entendo que sejam importantes, que estão acontecendo na cidade, e que a nossa população precisa ser esclarecida a respeito desses aspectos, até porque eu entendo que esse é o papel de nós, agentes públicos, enquanto esclarecedores, né, daquilo que acontece. O primeiro é com relação ao reinício das obras do Hospital Regional. Então, estivemos essa semana conversando com o gerente, o chefe da Regional de Saúde, o senhor Roberto Amatuzzi, e ele nos dava conta de que as obras se reiniciaram, e num tempo aí muito breve o hospital estará em condições de ser inaugurado, porque havia uma certa pressa para se inaugurar agora antes do prazo regulamentar do período eleitoral. E aí a explicação que se tem a respeito da paralisação das obras, que havia uma certa inconsistência com relação àquilo que estava apresentado. Foi feita uma auditoria, em torno de 25%
ainda estava incompleto, por isso que o governo do estado resolveu paralisar para que houvesse esse reinício. E o importante também é que não constava no projeto original leitos de UTI. Agora imagine os senhores e as senhoras um hospital sem leito de UTI. E pelo que me consta, tinha um heliporto. Então, se o sujeito passasse mal, teria que deslocar um helicóptero para levar o doente para outro hospital. Então, com essas readequações, nós teremos então 10 leitos de UTI, inclusive UTI neonatal, que é algo bastante importante aqui para a nossa região, e eu posso falar de cadeira porque a minha segunda filha, ela teve se utilizou de uma UTI neonatal e só tinha em Curitiba na época. Então é importante que Telêmaco Borba tenha esses leitos de UTI, e a partir de então, a nossa cidade, que já é polo da região, passa a ser também referência com relação ao tratamento de crianças que nasçam de forma prematura. Então, as obras se reiniciaram, é a mesma empresa, por óbvio, né? E, segundo o cronograma apresentado, para início do ano que vem, definitivamente, o Hospital Regional estará pronto para ser ocupado. E aí vem um outro debate, que é de como é que vai ser a administração, qual que vai ser o modelo, né, de gestão deste hospital. Então, tem alguns que defendem que o EPG faça parte, tem outros que defendem que o município faça a gestão, tem outros que defendem que seja uma gestão mista entre o governo do estado e o município. Então, esse é um debate importante, e aquelas pessoas que realmente se interessam pela saúde e querem que a saúde do município melhore, precisam se apoderar desse debate, até para a gente poder fazer isso com a maior clareza possível, né, para que a nossa população entenda, porque às vezes a população fica naquela expectativa de algo que não se concretiza. Então, é importante que a gente se intere desse assunto. Uma outra questão também que me deixou muito gratificado, né, durante essa semana foi que eu, andando pela cidade, eu presenciei o início de várias obras relacionadas a recap e implantação de pavimento novo. E eu me lembro que, na época, num período muito recente, eu fui muito criticado, não só pela imprensa local, mas também por nobres pares dessa casa, quando falava de gestão. E eu quero lembrar que isso é gestão, é você preparar o terreno para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, as obras de pavimentação do projeto RECAP, esse programa é um programa do governo do estado, a fundo perdido, ou seja, o município não terá que pagar, claro que tem uma contrapartida, mas não terá que pagar o retorno disso. Então, duas ruas importantes da nossa... Permita uma parte, Novello. O senhor está falando a respeito de lama asfalto, o senhor está me devendo, se tivesse secretário, que nós fizemos um combinado, se nós fizéssemos ali a área 10 e a área 4, para o senhor passar para nós poder fazer lama asfalto na Siqueira, Alto de Oliveira, mas incrível que apareça, o senhor saiu de lá. Vamos esperar que agora o nosso secretário acompanhe o seu falado. Só lembrando, novo vereador, que na época havia uma determinação do chefe do Poder Executivo de que não se fizesse lama asfáltica enquanto não se adiantasse o programa de calçamento. Então, só retomando, eu agradeço a sua intervenção. Nós temos no programa RECAP, como eu já disse, é um dinheiro do governo do estado, a fundo perdido. 2 ruas serão recapadas, que é a Guatassara Borba Carneiro, ali no BNH, e uma parte da Marechal Floriano, ali próximo ao Minicentro Esportivo. Então, essas obras já estão em andamento. Lembrando que dos 3 programas que iniciaram essa semana, a empresa executora é a mesma, ou seja, a DANG. Nós temos um outro projeto de pavimentação, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e esse é da implantação de asfalto novo. Então, quais são as ruas? A Francisco Espinosa, na Bandeirantes, a Rua Miranda, Rua Prata, Rua Fazenda Velha, que tanta dor de cabeça nos causou ali, vereador Ezequiel, mas agora estão iniciadas. A Estrada Campina, até a chegada da usina de compostagem, a Estrada Campina é aquela estrada que vai para o nosso aterro sanitário. E também a Rua Rio Iguaçu, um trecho bom da Rio Iguaçu, vai ser asfaltada com esse programa do Paraná Urbano. Lembrando que é recurso do governo do estado e, obviamente, que nós teremos que pagar, financiamento. E, por último, nós temos um outro programa que foi gestado à época que eu estava à frente da Secretaria de Obras, e aqui quero fazer uma menção especial a 2 pessoas que trabalharam nesse projeto, que foi o engenheiro Fernando Gabriel e o professor Sérgio Biratã, que à época cuidava dos projetos junto ao governo federal. Esse é um projeto chamado ProTransporte, que também nós teremos que pagar, porém os recursos já chegaram, já foi licitado e a empresa começou a trabalhar.
Então, no Recanto Feliz, as ruas Cachoeirinha, Cascata, Projetada e Rua Lajeado serão beneficiadas com asfalto novo. No Rio Alegre, a Rua Eufrates, a Rua Projetada K, que é aquela rua que antes ia para o secador de areia, e a Rua Danúbio. E no Jardim Europa, a Rua Portugal, França e Itália. Então, isso significa que boa parte, se nós formos tomarmos como base a PR-160, boa parte da região, deixa eu pensar aqui para não falar besteira, da região norte, o professor Gilberto não está aqui hoje, não vai me puxar a orelha. Tomando como base a PR, a região sul da cidade fica praticamente toda ela pavimentada, com exceção de algumas ruas aqui da Marinha, dessa região, mas todas, a gente pega lá do Recanto Feliz, vindo em direção ao PR-160, praticamente toda a cidade passa a ficar pavimentada, e isso fazia parte do planejamento estratégico da Secretaria de Obras naquele momento. Obviamente que nós temos aqui a situação do Jardim União, que é uma situação especial que está sendo tratada. Só para fechar, senhor presidente, por último, também mencionar que o calçamento no Monte Carlo, que foi gestado à nossa época, também iniciou-se, e com isso nós teremos, no período em que eu estive à frente da Secretaria de Obras, até agora, mais de 150 ruas na nossa cidade que foram pavimentadas nesse período aí de 1 ano e meio, 2. Muito obrigado, boa noite. Faz uso da palavra a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, boa noite. Fiquei feliz com a informação do vereador Zé Reinaldo a respeito do nosso hospital regional, até porque, senhor presidente, nós sabíamos que havia uma certa pressão do nosso prefeito, juntamente com os prefeitos da região, para que esse hospital fosse inaugurado o mais rápido possível. E a gente sabia da pressão em cima do governador para que essa obra fosse finalizada a toque de caixa e para que começasse a funcionar. E essa casa foi uma das primeiras, ou a única, a se manifestar contrária. Nós tivemos uma visita no local, vimos que havia algumas irregularidades que deveriam ser sanadas, outra parte da obra que havia necessidade de ser melhor reestruturada, mas o grande embate dessa Casa de Leis foi com relação aos leitos de UTI que não havia. Então, nós fizemos esse apelo a quem tínhamos contato para que, junto ao governo do Estado, fosse solicitado que nós precisávamos e continuamos precisando de um hospital, mas precisamos de um hospital com leitos de UTI. Então, quando há esse entendimento do governador para que a obra seja terminada com toda a cautela, com toda a calma, não é por causa de eleição que as coisas têm que sair a toque de caixa, e, principalmente, sendo contemplada essa obra com os leitos de UTI, é um motivo para ficarmos felizes. E, é claro, uma coisa de cada vez, um problema de cada vez. Quem vai tocar depois, como é que vai ser feita essa gestão, já é um outro problema que provavelmente vamos começar a viver em meados de 2013, no início do ano. Outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui é a ligação das 100 casas com o centro, praticamente ali, a Lions Club, com a Rua Independência. É uma obra que foi iniciada na gestão do vereador Zé Reinaldo, à frente da Secretaria de Obras, um pedido nosso de 2003, até porque esta seria a ligação dos munícipes, dos moradores das 100 casas, com o posto de saúde, ali das 100 casas, que dizem que é das 100 casas, mas é bem ali no canto, e muito complicado para se chegar até lá. E, na verdade, o vereador Zé Reinaldo, quando à frente da Secretaria de Obras, me fez uma promessa, e quero agradecer, porque realmente ele cumpriu, só que cumpriu por pedaços, digamos assim. A senhora me permite uma parte, nobre vereador? Permito, vereador. Então, a situação é a seguinte. À época, eu fiz uma consulta à Secretaria de Urbanismo e o vereador, o engenheiro Zé Carlos,
nos deu um documento, inclusive eu tenho esse documento, mas ele não está comigo aqui agora, justamente questionando com relação às questões ambientais. Então, nesse documento, o despacho dele é o seguinte: como nós não tínhamos naquele local nenhuma árvore que fosse nativa, nós tínhamos somente árvores autóctones, ou seja, nós tínhamos só alguns pés de eucalipto, nesse despacho ele disse que não haveria problemas com os órgãos ambientais. Então, por isso que nós iniciamos o trabalho, né, a senhora acompanhou bem. Para minha surpresa, depois que eu saí, as obras foram paralisadas e, segundo me consta, a Força Verde esteve no local questionando o porquê da paralisação, por que não foi solicitado autorização do IAP. Mas a legislação, quando você não vai mexer com vegetação nativa, a legislação permite que você faça somente com autorização dos órgãos ambientais locais, que no caso era a Secretaria de Urbanismo. Então, eu não sei por que, pelo menos a informação que eu tenho é essa, que em função da Força Verde ter feito essa solicitação, mas a outra informação que eu tenho é que o pessoal está correndo atrás para essa liberação junto ao IAP. Porém, né, como eu disse, eu posso até na próxima reunião trazer aqui para os nobres pares esse despacho da Secretaria de Urbanismo dizendo que não haveria esse impedimento. Muito obrigada, vereador. Então, senhor presidente, a situação é essa. Abriu-se essa rua, ela não pode ser utilizada pela população, até porque agora houve esse impedimento do IAP, o último documento que nós temos foi de abril desse ano, né? E é claro que o IAP não vai liberar, até porque nós sabemos que quando ele, né, embarga, ele tem algumas situações que devem ser trabalhadas, não sabemos se é o caso ali, e de repente precisa desmanchar tudo aquilo, fazer de novo. O que eles precisam para liberar? Então, esse é o nosso questionamento, e enquanto não se libera, né, enquanto o IAP não toma uma posição ou não manda algum comunicado oficial, que o nosso secretário de obras hoje, seu Álvaro Queiroz, possa então dar uma ajeitada naquele trecho, já que a rua está aberta, e a gente vê que a população não pode usufruir, até porque tem aqueles que acham que podem tudo e estão despejando lá um monte de entulhos. Então, a situação está difícil. Se chover, não se passa por ali. Sem chuva também, agora que despejaram alguns caminhões de terra, de entulho, está muito difícil. Então, que a Secretaria de Obras desse uma atenção especial ali, o engenheiro José Carlos, o senhor Álvaro Queiroz, o engenheiro José Carlos correndo atrás do IAP, né, que é de competência dele. E o senhor Álvaro Queiroz que fizesse ali, então, um trabalho no sentido de que permitisse a passagem das pessoas. Com cascalhamento, é claro que não é algo definitivo, até porque não pode investir muito nesse local, porque não sabemos qual vai ser a resposta do IAP, mas que pelo menos fizesse com que a população que usa aquele PSF, outros que vêm do Santa Rita e saem por ali até chegar ao centro da cidade, pudesse, senhor presidente, transitar com mais tranquilidade, porque do jeito que está ali, está pior a emenda que o soneto. Então, que a gente possa, nesse sentido, contar com a ajuda do nosso secretário de obras e também do engenheiro José Carlos, para que nós cheguemos a uma solução para realmente resolver a situação daquela ligação das 100 casas com o centro. É só, senhor presidente, obrigado. Faz uso da palavra o vereador Agenor Teixeirinho. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, nobres companheiros vereadores, visita presente, ouvinte de casa, aceita de coração meu cordial boa noite a todos. Quero iniciar a minha fala pedindo ao nosso executivo o qual é o motivo que se encontra parado sobre o loteamento fundiário, ali na Vila São João, que ainda os documentos não saiu, acredito eu que já faz quase um ano, está aí o nosso Ezequiel, o vereador Sérgio, que é morador daquela área, e os moradores pedem os documentos daquilo que seja aprovado, para que eles possam ter um alvará, fazer um empréstimo, fazer os seus documentos. Isso não é só de lá. Muitos lugares aqui tem casa há mais de 10 anos, paga a luz, paga a água. Então, vamos tomar uma providência para que isso seja feito, para que eles não passem para outro prefeito que venha
tomar esse caminhamento. Eu queria, que o nosso prefeito vai entrar com os seus jurídicos que tomem parte desta área. Quero também aqui falar a respeito falar com o Álvaro. Eu tenho vários pedidos de lombada, que através do seu assessor da divisão de obra lá, que se encontra o seu Hélio, foi aprovado. Mas já faz quase mais de mês que encontra parado, não sei se não tem material, o que é que está acontecendo sobre essas lombadas que não vai continuar fazendo. Tenho mais uns pedidos aqui, dá licença que eu tenho que pôr no enxergador, né? Sobre o esgoto, que já faz mais de um ano que foi feito esse projeto lá no Jardim União. Porque eu já acompanhei esse andamento dessas casas que a Coapar vai ser feito lá no Jardim União, todos os vereadores sabem disso. E esse projeto era o engenheiro Darcy que estava fazendo para a Sanepar, para que essa empreiteira fosse fazer esse esgoto. E até agora não saiu. O José Reinaldo sabe bem disso, e acompanhou, faz mais de ano que foi feito, também está parado. Todo mundo sabe que Coapar ou Caixa Econômica não faz mais nada no local que não tenha esgoto e já preparado os terrenos. Então precisa esse esgoto quanto mais antes. Primeiro de tudo que tem que fazer lá, a água, esgoto, para que essa firma da Caixa seja feito esse trabalho. É um pedido que eu deixo no ar e feito ao senhor prefeito, que está ainda no comando, que venha acelerar. E agora eu quero dar uma continuação ao nosso secretário José Reinaldo, que eu fui um cara que tive muita sorte com ele. Eu sempre até não brincava com a nobre vereadora, se eu tenho sorte, mas eu não tenho, porque ela vivia pedindo esse negócio do Ibama lá, da cruzada dela. José Reinaldo, eu sou feliz, graças a Deus, fui um homem feliz. Tenho muitas localidades no meu município que eu fui privilegiado. Também, ali na área 4, área 10, todo mundo sabe disso, que eu investi a parte inteira do meu gabinete, ali daquelas verbas, para que fosse feito. E eu agradeço ao senhor também, José Reinaldo, naquela travessa da Siqueira ali. Eu tenho certeza, não vou falar, não vou mentir, falo coisa concreta, 7 horas da manhã, estava eu, José Reinaldo, e o engenheiro Fernando acordando o Geninho. E acordemos, fizeram um combinado e a casa dele está pronta. Muito obrigado por aquele trabalho, e ó, muitas coisas que eu pedi foi feito. Então aquele combinado, o senhor falou agora há pouco, que nós não ia fazer lama asfalto na Siqueira e nem na Alta dos Oliveiras, porque nós tínhamos que fazer onde não tinha poliedre. Eu acreditei nisso e eu concordaria com isso e concordo. Deve fazer os melhores naqueles que estão pior e deixar para fazer o melhor do que estão melhor. Depois, né? Depois fazemos, que é lógico que nós tínhamos calçamento em toda a Siqueira, e toda a Alta dos Oliveiras e a Sucumi. Então agora eu até conversei com o nosso executivo, não faz muito tempo, dentro do gabinete dele está ali a sua secretária, que talvez ela não estava lá, mas eu tive sentado com ele. Ele falou: ó, vereador, vamos começar alguma coisa para vocês antes de terminar o meu mandato, pode ter certeza. Nós vamos fazer alguma coisa na Alta Oliveira, Sucumi e Siqueira. E graças a Deus, esse dia fizeram um corredor da Siqueira lá, lama asfalto. Já está bom, ótimo. Mas agora, quero chegar onde vocês estão falando, o Ibama, vereadora Fátima. Não vou discriminar nenhum dos nossos companheiros que estão lá embaixo. Mas sobre Ibama e a APE, nós estamos com o secretário, me desculpa o modo de expressar, muito fraco. Porque eu tenho a resposta própria do vereador Teixeirinha. Quando eu entrei aqui nesta casa, eu fui pedido a determinadas pessoas que viessem ao nosso Japão, para que cortasse um pinheiro do fundo da escola nativa. Senhores, eu tive que ir 3 vezes em Ponta Grossa, eu, vereador Teixeirinha. Pedi, levantei, tirei foto, fiz um croquis, veio o secretário de Ponta Grossa, fez um levantamento, olha, deu o que ver para cortar aquele pinheiro. Mas graças a Deus, eu fui o vencedor junto com meus companheiros. Cortemos aquele pinheiro que já tinha caído uma parte dele, estava derrubando o muro, já tinha derrubado a área da casa do homem com gaio. Então está lá, mas deu trabalho. Segundo as minhas informações, não sei, o meu amigo vereador Fubá também está com um problema desse. Você é de uma parte, vereador? Sim, vereador, tem todo.
Então, vereador, você já sabe que nós temos essa luta nossa aí. O pinheiro ali do bairro da Macopo, que já tem mais de 2 anos que nós estamos tentando cortar aqueles pinheiros ali. Nelaram o pé do pinheiro, o pinheiro está podre, está perto de cair na casa de uma família ali. Eu acho que eles estão esperando, vereador, acontecer uma coisa pior ali, sabe? Aquele pinheiro cair na casa de uma pessoa ali. Se cair em cima da casa e não ferir ninguém, vereador, mas eu acredito que o IAP, eles têm que tirar a bunda da cadeira e eles fiscalizarem, sabe? Que bem é verdade, faz mais de 2 anos que nós estamos tentando cortar os pinheiros. Conseguimos cortar aqueles pinheiros do bairro 10 Sem Casa, os lá do bairro São Francisco. O vereador, acho que fui mais de 10 vezes para Ponta Grossa. Chega lá, um documento, outro documento e a gente volta. Outra colocação, vereador, a respeito de lombada que você falou aí. A comissão de trânsito, vereador, eu fiz um pedido na semana passada, quando foi, não deu 5 dias, eles já mandaram a resposta, que não pode ser feita a lombada. Tudo bem. Eu acredito, se fosse na casa deles, vereador, Agenor Teixeirinha, se fosse na frente da casa deles, eles já tinham feito. Porque foi feito lombada aí, vereador, eu acho que todo lugar precisa. Aonde a população pede, tem que fazer. No bairro Sem Casa, na Euclides Bonifácio, Londres, 1570, eu entrei na segunda-feira, quando foi na quinta, sexta-feira, eu já tive a resposta, que não pode ser feito. Eu acredito que nem foram lá ver, viu, vereador? Eu acho que eles vão esperar acontecer uma tragédia ali também, para depois eles fazerem. Eu, como vereador, estou fazendo a minha parte. Fiz o requerimento, estou com a assinatura dos moradores, só que a hora que acontecer qualquer tragédia, daí eu quero ver essa comissão de trânsito, eles vão lá e não faz uma, viu, vereador? Eles vão fazer 10 daí, viu? Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, vereador. Meu tempo está esgotado, tem muita coisa para falar, mas eu vou deixar para a próxima. Mas eu digo para vocês, é muito melhor o bombeiro passar devagar em cima de uma lombada que pegar um acidentado caído depois. Que quando tem uma lombada, o motorista respeita. Ele não vai matar alguém. Se o bombeiro passar ali, ele passa devagar, mas não vai pegar ninguém morto. Agora, se não tiver lombada, ele vai passar rápido, mas vai pegar alguém acidentado. Então, é preferido evitar o acidente, prever o que vai acontecer. Eu, vereador Teixeirinha, não faço nada por minha conta. Então. Tudo é pedido do povo. Jamais faço. E fico feliz quando acontece que alguma coisa sai da minha mão aqui, mas eu não faço sozinho. Eu preciso de todos vocês. Sou pé no chão, sou um vereador humilde. Não faço nada sozinho. Pode ter certeza disso. Que caber no meu alcance, junto com vocês, que vocês precisarem de mim, estou junto para qualquer coisa. Acredito eu, já termino, presidente, que nós vamos vencer essa batalha de cabeça erguida. Uma coisa eu digo a nossos companheiros, esta casa está de parabéns. Hoje ninguém fala mal dessa casa. Saiam na rua, isso eu digo para vocês, eu tenho uma vida na rua. Eu vivo na rua. Desde as 6h30, 7 horas, vou até as 8, 10 horas. Ontem era 10h30 da noite, eu estava no jardim, na rua Cristal da Rocha, andando, 10h30 da noite. Então eu fico feliz de estar vivo, de estar forte aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus proteja, de sabedoria, inteligência a todos. E humildade no coração. Muito obrigado e boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Ligoski Betim. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Quando o vereador Reinaldo falou aqui a respeito da Rua Prata, Rua Miranda, Fazenda Velha, olha, pessoal, quando mexeu aquilo ali foi uma dor de cabeça que a gente arrumou ali, pessoal, que quando foi trocado de poliédrico para asfalto, olha, o que a gente ouviu ali, né? E graças a Deus agora está sendo executado ali a obra, mas assim mesmo, ontem mesmo veio um senhor e perguntou para mim aonde que ele ia colocar o carro dele. Então vocês vejam bem a situação, né? A minha parte eu fiz, batalhei, né? Gente brigando com o prefeito e fomos atendidos, né? Logicamente a briga no bom sentido, né? E está lá, estão fazendo o serviço. O pessoal também tem que fazer a sua parte, né? Ter paciência agora, né? A gente está vendo, pessoal, que o recap vai ter bastantes, né?
E seria tão maravilhoso, né, se tivesse eleição todos os anos. A coisa funcionava, que é uma beleza, né? Agora, a minha preocupação é o seguinte, esses recap que está sendo feito, até onde tem já poliédrico, já antigo, né? Mas ali muitas ruas não têm rede de esgoto. Então os senhores vejam bem, pessoal. Tomara que o pessoal esteja pensando nisso, não jogar material fora, né? Porque nós temos uma localidade ali, por exemplo, a Vila Esperança, a Vila Cristina, tem local ali que não tem ainda rede de esgoto, né? E se tem previsão para ser feito recap, logicamente também tem que fazer primeiro a rede de esgoto. Outra cobrança também que eu quero fazer hoje aqui é sobre a Lei 1776, quer dizer, a Lei 1776, né, que venceu hoje o prazo, né, e os mercados aí vão ter que se adequar para poder atender as pessoas portadoras de deficiência, né, também o idoso, a gestante, né. Então, o pessoal que coloque agora, né, para valer esse projeto aí, porque se a lei existe, tem que ser cumprido, né. Quando o nobre Teixeirinha comentou aqui a respeito da legalização fundiária, pessoal, olha, se a gente começar a analisar hoje o nosso município, é uma área muito, mas muito grande mesmo, né, que as pessoas aguardam essa legalização, né. Temos vários bairros que necessitam disso, as pessoas querem pagar seus impostos, querem contribuir com o município, e também, logicamente, com a escritura na mão, ali eles podem construir sossegado, sem futuramente terem problema, né. Quero dizer ao nobre Teixeirinha, colega Teixeirinha, a respeito das lombadas, Teixeirinha. Hoje eu conversei ainda com o Álvaro, cobrando dele, uma lombada ali que eu mandei um ofício para o Estado, né, para a DR, a respeito de uma lombada ali em frente ao portão do cemitério da Bandeirantes. E ele garantiu que essa semana, nobre colega Teixeirinha, ele vai estar executando esse serviço lá, né, que foi um pedido meu, né, a gente mandou esse ofício, foi aprovado, né, a lombada lá. E também vai ter mais uma remessa aí de lombada que vai ser executada. Então, o senhor fica tranquilo aí, quem sabe as suas também estão nesse pacote aí, né. Pessoal, outro problema sério, a gente analisando, é sobre os agentes comunitários, né. Os senhores vejam bem, essas pessoas, eles ficam, né, expostos a vários tipos de doenças, né? E analisando, conversando com o pessoal, a gente vê, eles não têm ali segurança nenhuma, né? Quando eles saem que não vão mais trabalhar, digamos, não vão mais prestar serviço ao município, simplesmente terminou, boa, não recebe nada mais, né? Não tem um acerto ali que eles saiam com alguma coisa. E também, logicamente, todos os profissionais que estão trabalhando na saúde dependem muito, né? Vamos ver quem vai ser o prefeito do nosso município e tomara que esse prefeito venha, né, seja quem for, e coloque um projeto para ser votado nessa Casa de Lei, independentemente quem vai ser vereadores e prefeitos, só Deus sabe, né? Mas fica aqui esse pedido, seja quem for a pessoa, né? E que venha pensar nessa categoria. Eles têm que ter um projeto exclusivamente a eles, né? Porque não é impossível trabalhar aí, digamos, 1 ano, 2 anos, 3, e sair sem nada, né? Então, vamos pensar nisso aí. Semana passada, o nobre colega vereador Reinaldo comentou aqui sobre o autoritarismo, né? E aquele dia mesmo, o professor Reinaldo estava analisando, né, os anos, né, muitos anos atrás, a gente via como que era nosso mundo, né, a política. E comecei a lembrar sobre
se não me engano, aquele italiano Benito Mussolini, né, que criou lá, que fundou o fascismo na Itália, e coitado dos seus opositores, né? Seus adversários eram muitos exterminados, né? Torturados, atentados, né, contra as pessoas, né? Em seguida, o Hitler, né, achou fascinante o fascismo, né? Só que ele deixou uma coisa mais horrorosa ainda, mais aterrorizante, né? E aí nasceu o nazismo, né? Então, analisando esses anos, a gente via que usavam muito a força, né, terrorismo contra seus adversários, né? E hoje, gente, a gente vê isso aqui, ó, uma caneta, o poder que tem. Ficou tudo para trás, né? O terrorismo na política e coisa, e hoje se usa uma caneta, né? Ainda bem, graças a Deus, que é uma caneta. Boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha, aqueles que nos ouvem, os visitantes desta casa. Quero começar enaltecendo a figura presente do novo secretário de Educação, muito embora as divergências políticas possam se avançar, mas quero enaltecer também a figura do nosso professor João Ivanier, que dispensa maiores comentários, visto o seu vasto currículo na educação. 40 anos frente à educação, vários cargos estaduais, regionais, municipais, cidadão honorário do nosso município, enfim. Quero desejar, que tenho percebido a preocupação do prefeito, mais do que qualquer outra situação, em fechar bem a sua administração. E está realmente uma das principais pastas do nosso município nas mãos, mais uma vez, de uma pessoa capacitada e competente. Nessa semana, final de semana aí, tivemos a visita em nossa cidade de dois deputados, deputado estadual Kielce e deputado federal Francisquini, que é da ala do governo, da base do governo estadual, e trazendo e anunciando à administração municipal esta retomada das obras do hospital regional. E eu senti, da parte da administração, essa alegria de ver a retomada dessa construção, uma vez que, ao meu entender, há a preocupação em realmente concluir da melhor forma possível, ou da forma que deve ser concluída. Muito embora não houvesse no projeto original, nobre colega vereador, as UTIs, eu lembro que o ex-governador, os dois ex-governadores também ressaltavam isso, que foi solicitado o aditivo para a colocação e a necessidade dessas UTIs. Então é importante que, apesar das cobranças do governador Beto Richa, que nós agradeçamos este governador, pois há tempo, né, vem enxergar a necessidade desse hospital, que beneficia não só a nossa cidade, nossos munícipes, mas também os nossos vizinhos e a nossa região. Esperamos realmente que, ao final do ano, esse hospital materialmente esteja em condições ideais, assim como os equipamentos, que foi uma emenda de todos os deputados do Paraná para os vários hospitais regionais do Paraná, e está contemplado também essas emendas, o nosso hospital de Telêmaco Borba. Também, nobre colega vereador Ezequiel, há poucos dias eu falava sobre a importância de nós estarmos lutando em conjunto em algumas questões para a nossa comunidade. E lembro-me muito bem que eu citava sobre
um dos pleitos das nossas propostas, quando nós colocamos o nosso nome para apreciação, era a formação da Guarda Municipal. E o senhor, num dos primeiros meses do mandato, apresentou o projeto da Guarda Municipal. E agora, então, nós recebemos a feliz notícia do deputado federal Francisquini, empenhando o seu apoio a emendas parlamentares federais para a formação da Guarda Municipal Armada no nosso município. Isso vem de encontro, inclusive, à municipalização do trânsito, mas, com certeza, só a municipalização do trânsito não suportaria a formação da Guarda Municipal com tal qualidade que nós precisamos, principalmente a Guarda Municipal armada, preparada e treinada, né? Estamos recebendo tiro de guerra que vem somar-se a isso, mas os investimentos federais e estaduais, uma vez que não é competência do município a segurança pública, e sim responsabilidade do município. Então, para nós, esse anúncio é uma premissa dos acontecimentos que nós gostaríamos que acontecesse, né? Independente dos administradores vindouros no nosso município, que ficará para nós, a nossa comunidade, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, enfim. E lembrando também que quem está muito empenhado em cima desse projeto é o comandante da Junta Militar, Tenente Schmidt, dando assim todo um amparo pela experiência que ele tem quanto ao projeto em si. Falando-se em benfeitorias da nossa cidade, eu quero realmente agradecer a administração municipal pelas várias obras e benefícios que estão acontecendo. Passam-se vários secretários, né? O executivo tem feito nesses 7 anos e meio, independente de questões políticas, assim entendo, um trabalho fantástico no sentido de levar qualidade de vida para a nossa municipalidade. E as ruas de recape, as ruas de calçamento, inclusive, aí quero dividir com o vereador Teixeirinha, né? Muito embora nós fizemos umas emendas parlamentares, eu indiquei as várias ruas da área 4, né? Está aqui o secretário Zé Reinaldo, que sabe disso, e eu indiquei várias, acho que 4 ou 5 ruas lá, e depois o secretário, entrando na pasta, nos propôs mudança, e de repente apareceu o nome do Teixeirinha, porque já estava ótimo. Parabéns, é importante que a nossa comunidade da área 4 está sendo coberta de calçamento poliétrico, e quero dividir então com o senhor essa indicação, e quero dividir com o senhor mais ainda, também o meu trabalho, que foram mais de 10 reuniões para a abertura da rua Siqueira Filho para com o Jardim Monte Carlo. E ainda, a nossa luta por pavimentação asfáltica no bairro Socomim, muito embora, só concluindo um pouquinho, vereador, muito embora tenha se demorado, nós está chegando alguns malhas asfálticas para Socomim, porque eu disse, Socomim foi beneficiado com o hospital regional, com recape asfáltico, com asfalto no último ano da gestão passada do prefeito Eros, e nós sabemos da necessidade que tem a malha asfáltica. Mas também não foi esquecido os vários calçamentos nos bairros mais longínquos, e eu quero agradecer ao povo da Socomim por ter esta paciência de, assim que estar servido, também servir aqueles que têm mais necessidade. Nós nunca deixamos de lutar pelo bairro Socomim, e quero agradecer aos vereadores que, junto a mim e o Teixeirinha, sempre apoiaram. Eu fico orgulhoso quando digo que eu briguei com o prefeito, lutei para colocar a emenda com recursos próprios, o orçamento com recursos próprios para todo o calçamento do bairro Monte Carlo. Mas eu sei que houve indicação de vários vereadores, houve a luta de vários vereadores. Aqui, uma emenda parlamentar na Rua Argentina, do vereador Renato. Então, é uma soma de esforços que nós gostaríamos de enaltecer a administração. Você imaginou o Recanto Feliz recebendo asfalto em todo o seu bairro, né? Até o final do ano estar coberto e aquele povo recebendo essa qualidade de vida. Então, é importante enaltecer isso. Pois não, nobre vereador? Eu vou deixar, depois eu falo a minha fala, pode deixar. Muito obrigado. Então, quero reforçar realmente o trabalho em conjunto, muito embora às vezes a gente diz assim, houve a participação, eu propus, porque nós estamos aqui para propor, nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para indicar, para sugerir. Também sobre o loteamento do Jardim União, senhor presidente, dado o levado da hora, quero pedir a inscrição minha para solicitar ao segundo secretário que eu faça para a explicação pessoal. E quero
para concluir, dizer também, dividir com meu amigo Hélio César, as várias lutas que às vezes a gente tem para a conquista de algum feito, e quando se soma um ou outro vereador, às vezes o clamor da população faz com que as coisas aconteçam. Foi o que aconteceu com aquele pinheiro na frente do centro comunitário do São Francisco. Muita luta para tirar aquele pinheiro, de repente soma-se outro vereador e aquele pinheiro sai de lá. Que bom. Então, eu quero só registrar esses acontecimentos. Assim, só para encerrar, também a vereadora Fátima Ribeiro, que é uma luta particular dela, a rua Lions Club. Mas vejam bem quanto que vai beneficiar esta rua ligando a Nossa Senhora de Fátima ao posto de saúde. Mas não só o posto de saúde, nobre vereadora Fátima. Ali o centro CT Jair Neves, o centro de treinamento Jair Neves, que hoje tem um campo. Mas hoje está regulamentado e a matrícula no nome da prefeitura, então sabemos que ali pode-se fazer grandes investimentos na área de lazer, porque temos um espaço apropriado ainda para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo chegado o fim ao horário do pequeno expediente, dando sequência ao nosso trabalho, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei 062/2012, abertura de crédito adicional especial. Só um minutinho. Retomando, senhor presidente, projeto de lei número 062/2012, autoriza a abertura de crédito adicional especial, na importância de R$358 mil, despesas com a construção do portal temático na entrada do nosso município. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Vereador Teixeirinha, o senhor levantou a mão? Então está aprovado o projeto de lei em segundo turno 062/2012. Projeto de lei número 063/2012, crédito adicional suplementar de R$576.655 para atender às despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Está em discussão a matéria. Só uma correção A aqui, palavra a senhor vereadora presidente. Fátima Ribeiro. É 576.455 ou 655, como disse o vereador Neri? Repetindo, R$576.455. Obrigada. Confere aí, vereador. Está em discussão. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 063/2012. Projeto de lei 064/2012, crédito adicional na importância de R$1.100.000 para o Fundo Municipal para Iluminação Pública e Extensão de Redes Elétricas, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador José Reinaldo. Senhor presidente, eu quero destacar a importância desse projeto, uma vez que nós levaremos luz, né, para vários pontos da cidade que hoje tem essa dificuldade. Lembrando que esse recurso ele já existe, porém ele é daquela conta vinculada à cobrança da energia elétrica. Então, quando você paga a tua conta de energia elétrica na Copel, você automaticamente paga também a iluminação pública. Então, essa é uma das contas da prefeitura ou da Secretaria de Obras que mais tem recurso. Eu me lembro que eu também propus para esse governo a possibilidade da cobrança da coleta de lixo também na conta da Sanepar. Mas aí fui voto vencido, até porque a alegação na época é que esse ano seria ano eleitoral, então inviabilizaria essa proposta. Mas é um caminho que vários municípios têm seguido de cobrar, porque a inadimplência do IPTU é muito grande no nosso município. Então, se o município cobra a taxa de coleta de lixo direta na conta de água, então nós aumentamos a arrecadação. Só para ter uma ideia,
nós arrecadamos em torno de R$250 mil com a coleta de lixo e gastamos por ano em torno de quase 1 milhão. Só para ilustrar, então, a essa importância que é essa cobrança junto à conta de água. Muito obrigado. Continua a discussão. Como não houve intenção de continuar a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 064/2012. Projeto de lei número 065/2012, abertura de crédito suplementar na importância de R$150 mil, suplementação por cancelamento à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 065/2012. Projeto de lei número 066/2012, crédito adicional suplementar na importância de R$148 mil para despesa com aquisição de massa asfáltica, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o projeto de lei 066/2012 em segundo turno. Projeto de lei número 067, crédito adicional suplementar na importância de R$108 mil para serviço de fechamento com grades o pátio terminal rodoviário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 067/2012. Projeto de lei 068/2012, adicional suplementar na importância de R$2.050.000, parcelamento da dívida INSS, IPTU, precatórios, combustíveis para a frota municipal. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Somente com o voto negativo do vereador Sérgio. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 068/2012. Projeto 069/2012, a importância de R$60 mil para atividades do Centro de Convivência da Juventude, à Secretaria Municipal de Assistência Social. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 069/2012. Projeto de lei número 070/2012, na importância de R$467.316,97, a despesas com manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 070/2012. Projeto de lei número 071/2012, crédito adicional na importância de R$1.311.870,60 para atender despesas com construção da unidade de educação infantil no bairro Alto das Oliveiras, a Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado o projeto de lei em segundo turno, projeto 071/2012. Projeto de lei número 72/2012, a importância de R$500 mil para a construção de unidade de pronto atendimento na Secretaria Municipal de Saúde. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 072/2012. Projeto de lei número 073/2012, na importância de R$280 mil,
para despesa com a construção da Casa do Comando do Corpo de Bombeiros e demais despesas da Secretaria do Gabinete. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 073/2012. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Como não há mais matéria escrita na ordem do dia, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para explicação pessoal por 10 minutos. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Senhor presidente, nobres pares, novamente volto a essa tribuna para comentar a respeito de fatos que são de relevância para a nossa comunidade. O primeiro deles, gostaria de saudar o professor João Ivanir, que assumiu, no lugar da professora Cláudia, a pasta da Secretaria Municipal de Educação, que no meio da educação isso já era previsível, a gente já sabia disso já na semana retrasada, até porque essa é uma prática bastante comum por parte do PMDB Velho de Guerra, que é a prática da compensação. Então, quem acompanhou aqui as prévias do PMDB sabe que o vereador da maioria, melhor, o candidato a prefeito indicado pela maioria do PMDB era o vereador Neri, mas que por força, como bem lembrou o vereador Ezequiel, né, do autoritarismo do nosso prefeito, acabou que o escolhido foi o outro. Portanto, o prefeito está fazendo a política da compensação até para manter a unidade. Isso é normal, isso é comum. Os grupos, infelizmente, isso é comum, até porque essa é uma prática que vem do século passado. E o vereador Ezequiel lembrou da história, a gente precisa lembrar que muito do que se pratica hoje se praticava há 100 anos. Né? A prática do coronelismo, por exemplo. Quem leu as obras do grande escritor baiano, que agora me foge o nome, autor de Gabriela e outros vários romances, sabe disso, Jorge Amado, muito bem lembrado. Então, para quem não leu, mas queira se inteirar um pouco, é só assistir a novela que está passando, que você vai ver que essa prática é comum e antiga. Mas, de qualquer forma, quero aqui parabenizar o professor João Ivanir, que, independente de qualquer questão política partidária, é nosso companheiro e, sem dúvida nenhuma, reúne as capacidades necessárias para manter o trabalho que já vinha sendo feito há mais de 7 anos e meio. Porém, né, o nosso prefeito fez todo um jogo de cena e fez inúmeras reuniões e pediu lista tríplice, enfim, mas a gente já sabia que já era favas contadas já há mais de 15 dias atrás. Porém, algo que já foi e agora a gente só resta torcer e para que as coisas continuem caminhando bem como sempre caminharam. Uma outra situação também que ocorreu semana passada, que eu estive presente, foi uma comemoração do Dia do Caminhoneiro ali na transportadora Breda. Nós estivemos lá juntamente com as outras pessoas e a gente percebe a importância que tem o caminhoneiro para a nossa região e principalmente a necessidade que nós temos de ter, né, um espaço mais adequado, um espaço onde possa haver o transbordo de carga. E a gente lembra que houve um início aí de tentativa de se criar uma comissão, né, criou-se uma cooperativa, mas parece-me que a cooperativa não vingou. Era uma cooperativa voltada para os caminhoneiros autônomos. Porém, como parece-me que o presidente da cooperativa nem caminhoneiro era e não tinha, né, caminhão, as coisas não caminharam muito bem, mas esse é um debate também importante que a gente precisa fazer, até porque a nossa região ela tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário. E esse é um debate importante, um debate interessante. A gente precisa achar uma alternativa de integrar essa produção de madeira, enfim, de todo o material que chega à nossa cidade, e a gente precisa tirar essa quantidade grande de caminhões, principalmente caminhões pesados, da malha urbana. Então é necessário e urgente que a gente faça esse debate e que a gente possa, então, oferecer melhores condições, não só para os caminhoneiros, mas também de traficabilidade para a nossa cidade. E um outro levantamento que o nosso mandato tem feito, aí principalmente a partir de fevereiro para cá, é a quantidade de pessoas que foram promovidas ou entraram no serviço público através de cargos comissionados. Então, para a semana nós teremos esse levantamento. Eu tenho o caso, por exemplo, de um menino que passou no concurso como serviços gerais e
parece-me que nem terminou o estágio probatório e ganhou um cargo, uma comissionada de 11,5 pisos, que é assistente executivo 1. E vários outros que tiveram promoção, enfim. A gente precisa, então, estar atento, por quê? Porque nós estamos vendo que chegou na semana passada uma série de projetos pedindo aditivo de recursos para a folha de pagamento. E a gente nunca vai resolver a folha de pagamento se a gente não resolver essa questão dos comissionados. E nós nunca teremos, né, um salário digno para aqueles servidores de carreira, enquanto nós não resolvermos essa exorbitância de cargos comissionados na administração. E esse seria um momento de você dar uma diminuída até para poder dar conta dos reajustes e oferecer uma condição e um salário melhor para aqueles que entraram pela porta da frente, ou seja, entraram pelo concurso, e não aqueles que são apaniguados, principalmente no período eleitoral, uma vez que o Exército, né, precisa ser reforçado. E aí nós precisamos também, nós que não temos a máquina, precisamos reforçar o nosso Exército com pessoas que realmente pensem e queiram o bem da cidade e não queiram somente manter, né, essa política que eu digo tacanha da toma lá da cá. Você me apoia, mas você depois tem a compensação. E essa é uma prática que já vem há mais de 20 anos no nosso município e esperamos que ela tenha fim, até porque já escreveu o poeta Tiago de Mello: faz escuro, mas eu canto porque amanhã há de chegar. Muito obrigado, boa noite. Faz uso da palavra o vereador Mário César. Solicito do vice-presidente dessa casa, o vereador Sérgio, que conduza esta reunião. Boa noite, senhor presidente em exercício, senhores vereadores, vereadora Fátima, também todos os nossos amigos que se fazem presentes. É muito triste quando nós voltamos na história e relembramos o fascismo, o nazismo. Nós vemos o quanto que a democracia era totalmente engessada. Nós vemos que, depois de muitas lutas, tantos brasileiros brigaram, deram suas vidas para que a liberdade de expressão, para que a liberdade de pensamento e outros direitos fossem contemplados pela Constituição Federal. E graças a Deus, em 88, nós vimos essa grande bandeira ser levantada, onde a Constituição vem trabalhando os direitos fundamentais da pessoa humana e assim por diante. Mas, muitas vezes, isso só fica no papel. Será que realmente é respeitado os direitos fundamentais da pessoa humana? Eu, às vezes, me assusto, porque nós ainda vemos, depois dessa Constituição, uma democracia com os pés engessados, com os pés de barro. Uma democracia frágil, que qualquer tropeço ela pode neutralizar a pessoa nos seus direitos fundamentais. E não é muito longe, nós podemos ver, inclusive, que dentro do nosso município ainda acontece isso. Foi vergonhoso, no meu ponto de vista, na audiência pública, nesta casa, da lei de diretriz, onde ouvimos os presidentes de bairro mais uma vez levantar e falaram que não foram ouvidos. Mas não foram ouvidos agora, eles não foram ouvidos no PPA, no Plano Plurianual, aonde esses presidentes de bairro pediram sugestões e queriam que a Câmara colocasse algumas reivindicações dentro da lei de diretriz para que, logo no final do ano, a lei do orçamento, a LDO 2013, fosse contemplado com aquilo que a sociedade deseja. Porém, infelizmente, isso não foi possível, porque isso deveria ter sido respeitado lá no PPA, no plano de governo do Executivo para os 4 anos. Seriam 3 anos dele e mais o ano que vem. Isso não foi respeitado. Nós deixamos de ter uma democracia com os pés engessados para ter uma democracia com a cabeça engessada, senhoras e senhores, no meu ponto de vista. Infelizmente, não foi ouvido a sociedade. O autoritarismo, muitas vezes, o vereador Ezequiel falou na caneta, que às vezes é pior do que um gatilho, porque às vezes um gatilho derruba uma pessoa e uma caneta derruba várias pessoas ao mesmo tempo. Eu fiquei muito triste com essa situação, porque na minha monografia, quando eu fiz em gestão pública municipal, no Instituto Federal, eu fiz sobre o orçamento participativo, e lá
Na pesquisa de campo, quando fiz uma pesquisa, a maioria dos presidentes de bairro não são ouvidos. Mas me deixou triste quando recebo uma documentação, quando eu fiz um pedido para que eu pudesse continuar a minha pesquisa científica, recebo do executivo dizendo que o executivo não tinha compromisso nenhum em colocar os pedidos dos presidentes de bairro dentro do orçamento. Isso eu tenho assinado, senhoras e senhores. Que tipo de democracia nós vivemos? Uma democracia que está não só deixando os pés engessado de barro, não só a cabeça, mas como um todo, no meu ponto de vista, e isso agora veio se esclarecer diante desse requerimento que todos nós assinamos, pedindo para que seja alterado, que seja colocado, que o PPA seja alterado para contemplar o pedido dos presidentes de bairro. Infelizmente, nós vemos ainda que o povo não é ouvido, que poucas pessoas se reúnem para tomar as decisões que deveriam ser decisões coletivas, para que se possa ter realmente a cidade que se sonha, e não a cidade em que o Poder Executivo com a sua equipe querem, ou que o próprio Poder Legislativo quer. Fiquei muito triste e continuo, porque mais uma vez nós vemos que a democracia ainda não está sendo respeitada, a opinião das pessoas não está sendo respeitada, e que o orçamento participativo, o grande sonho da sociedade, ainda não começou no nosso município. Temos que mudar, sim. A população que tem que dizer aonde ele quer. E prova isso, senhoras e senhores, que nós temos e aprovamos créditos adicionais, suplementares, especiais. Eu creio que com essas votações desse mês, nós vamos chegar aproximadamente em 40%, se me falha a memória. O vereador Reinaldo fez um levantamento, deu 33,1% de remanejamento dentro do orçamento. Isso demonstra a fragilidade desse orçamento. Isso demonstra a fragilidade dessa democracia tanto sonhada. Porque daí, poucas pessoas sonham em se fazer uma cidade, não se ouve a sociedade, aí começa a tirar dinheiro de uma aqui, para mudar aqui, começa a tirar dali. Por quê? Porque não teve planejamento. Podem ficar brabo, podem fazer o que quiserem, mas a documentação está aqui. Eu estou falando de algo concreto, não é abstrato, é algo concreto. Aonde nós estamos e aprovamos hoje, vocês vejam bem, nós vamos chegar em torno de 40 milhões em créditos especiais e créditos adicionais. Ainda se falta, praticamente, vamos colocar 5 meses para terminar o exercício. Porque não se teve planejamento, não se ouviu a sociedade, não se planejou. A lei de responsabilidade fiscal era bem clara nos seus artigos. Planejamento. A lei do orçamento também, tem uma lei especial para se fazer orçamento, também fala-se em planejamento. A Constituição Federal fala-se em planejamento. O Estatuto das Cidades é bem claro, onde ele coloca que todas as atividades aonde se toma uma decisão para os serviços sociais e os serviços de planejamento urbano, devem se fazer audiência pública, ouvir a sociedade, se realmente é aquilo. Porque nós estamos, vereadores, o Poder Executivo também está como Poder Executivo. Mas isso termina dia 31 de dezembro. Pode ser que nenhum de nós estejamos aqui. O Executivo nós sabemos já, e já não pode. Mas até quando vai começar? Até quando vai isso daí? Até quando que a sociedade vai ser tipo maionete? Simplesmente vá lá, vem aqui, faça aquilo ou deixe de fazer. Então precisamos sim lutar para que essa democracia, para aquelas pessoas que lutaram pela nossa sociedade, precisamos sim ouvir aquelas pessoas que estão lá principalmente retirados do centro da cidade. Precisamos ouvir quais são os sonhos, quais são seus pensamentos, quais são seus ideais, que tipo de cidade se quer, mas começa-se respeitando principalmente aqueles que representam os bairros, que são as associações de moradores, que infelizmente não tem nenhum compromisso de se colocar. No documento que eu recebi, colocava-se assim, senhores vereadores: de acordo com as demandas, vai sendo contemplado, de acordo, mas não tinha nada assim, era facultativo. É facultativo.
Nós temos que olhar a força do verbo dentro de uma lei, dentro do artigo, para nós sabermos qual vai ser o seu objetivo. E no meu ponto de vista, se não atinge o interesse social, a lei não atingiu o seu objetivo. Então precisamos sim lutarmos e brigarmos para que possamos futuramente termos um orçamento participativo, onde a sociedade seja ouvida, onde a sociedade seja, acima de tudo, respeitada. Muito obrigado, senhor. Peço ao nobre vereador Mário César Marcondes que ocupe a sua cadeira como presidente dessa casa. Faz uso da palavra o vereador Renato Baena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui frente a esta Casa de Leis, junto com aqueles que se faz presente, com aqueles que se faz presente hoje em nossa comunidade Telemaco Borba e regiões circunvizinhas que também abrange os nossos laços, amigos e familiares. Eu tenho um texto no qual eu vou dizer ele no final. E também quero dizer a todos os vereadores nobres pares desta Casa de Leis que todos os projetos já aprovados e contemplados por nós, por mim e pelos demais vereadores em Telemaco Borba, é uma luta não só de um vereador, mas de todos, porque passa pelas votações. Quando disse o nobre vereador Neri, na rua João Siqueira Filhos, eu também fiz parte, muita parte eu fiz ali, o nobre vereador sabe, todo ele mesmo sabe, que não é só desta gestão, é de gestão anteriores. Então eu tenho parte ali, sim, quando ele diz que é ele e o nobre vereador, não é os três. E também eu estou falando sobre a abertura da Rua Argentina. E quando eu falo também da Rua Argentina, se eu conseguir nesta gestão, bem, senão ainda vou lutar para que se abra a abertura da Rua Argentina com o Jardim Monte Carlo. E quando se fala em Monte Carlo também, novos vereadores, toda aquela luta lá, eu fui o primeiro que entrei, pleiteando calçamento lá. Depois teve outros vereadores, mas então já é uma emenda de outros vereadores, que a entrada do projeto foi meu. Eu gostaria também de dizer sobre a Rua Francisco Espinosa, que o nobre vereador José Reinaldo muito me ajudou e no qual ela está sendo contemplada, e a Rua Iguaçu também, que é uma luta minha, é uma jornada de outras gestões. Então eu agradeço aos nobres pares, ele como ex-secretário também, que me alavancou e me ajudou nessa empreitada. Quando a gente fala em iluminação, eu tenho uma luta desde a época do ex-prefeito nobre Carlos Hugo, da iluminação da final da Rua Manaus, no qual agora está sendo, dentro deste contexto, ela contemplada. Então agradeço novamente ao Executivo e ao professor José Reinaldo, que me ajudou nesta empreitada. E quando se fala também no portal de Telemaco Borba, esta luta deste portal já vem de longas datas, mas nós temos que agradecer a Deus que ele está sendo votado, que foi votado hoje, em segundo turno. Este portal, o projeto dele é para ter mapeamentos de Telemaco Borba, os seus principais pontos, hospitais, INSS, delegacias, fóruns, o centro da UB, enfim, todos os pontos principais, prefeitura, legislativo, todos os pontos. E das vilas e bairros é para ter um mapeamento de segmento de todas as ruas para saber aonde vai. Então, rua onde é São Francisco, vai ter um mapeamento de lá até São Francisco para ter uma noção também em quilometragem de quantos quilômetros se encontra. É que nem um processo do GPS. E vai ter distância e direção de toda a nossa população e os bairros. Quando a gente volta a falar de cargos,
Eu não sou contra vereador nenhum, mas todo cargo é o mérito. A ex-secretária me ajudou bastante, então eu tenho que agradecer a ela, sim. Mas como diz o nobre professor 50 Giovanni aqui hoje, é uma pessoa apta, é um currículo que tem que alavancar, é um currículo que ninguém pode constatar. O contexto de alguém é inédito, porque ele tem o currículo dentro da nossa história, dentro do nosso município, na regional e mesmo dentro das escolas. Então, parabenizo ele pela sua entrada na secretaria. E já que eu estou falando de secretário, parabenizo também o professor Gilberto, também uma pessoa apta e consciente. E para findar, eu quero dizer a todos que Deus ilumine e emane cada sentimento político e não político desta nossa comunidade, porque todos nós temos bons candidatos e acredito que somos bons candidatos a essa empreitada. Então, o que eu quero dizer a todos, existem pessoas aptas em qualquer lugar, não só aqui, no Paraná, no Brasil e no mundo. Que Deus ilumine a cada mente, que seja êxito de cada um de nós. Obrigado a todos e uma boa noite. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Mais uma vez, senhor presidente, devo justificar, nobres pares, colegas, que estando frente a um mandato que nós nos propusemos, trabalhamos e nos foi responsabilizado esse trabalho, muitas vezes a gente realmente sente a necessidade de debater, de falar. E quero enaltecer aqui o nível do debate, porque eu disse que eu gostaria de sair desta Casa de Leis pela porta da frente como entrei neste primeiro mandato, e podendo ter cumprido com tudo aquilo que as minhas convicções me mandaram. E eu vejo que, de repente, se torna salutar quando os vereadores que têm tão pouco condições de fazer as coisas. Deixa eu perder minha pauta aqui, só um momentinho. Para mim não perder a sequência, que é a idade, né, Teixeirinha? Então, eu digo que quando os vereadores começam a chamar para si os feitos, é sinal que quando um vereador pleiteou algo significante para a nossa comunidade, os outros ajudaram, os outros reforçaram, os outros... Quem que ganha com isso? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a administração, mas em primeiro lugar é a nossa comunidade. Embora eu discorde de algumas opiniões, e não é por isso que nós temos que ser inimigos, né? Eu discordo quando nós vamos citar aqui fascismo ou aquela ditadura, muito natural, poderia dizer que o vereador Zé Reinaldo falou que é assim mesmo. É assim mesmo e não é. O próprio vereador José Reinaldo, quando foi para secretário de Educação, ele escolheu lá as pessoas de sua confiança que se adequassem com o trabalho técnico que ele queria, de competência para cada cargo. Quando foi para secretário de Obras, eu quero enaltecer, o prefeito talvez não tenha flexibilizado 100%, mas viabilizou e facilitou, e eu até reconheço que, companheiro, que foi muito assistido comparando-se aos outros secretários, porque o prefeito tem uma opinião também, na sua avaliação criteriosa, quanto ao trabalho técnico, em primeiro lugar. Há que se observar, sim, a confiabilidade, a confiança, e até os cargos comissionados perpassam, porque quem de nós vai querer trabalhar com alguém de confiança que não inspira confiança ou que não conhecemos adequadamente. Então, há realmente esses desníveis a nível de política e a administração pública. Mas eu quero enaltecer que, apesar dessas dificuldades, traz troca de função, experimenta aqui, experimenta lá, manda embora porque não deu certo, pede para...
essas dificuldades acontecem, mas eu tenho que enaltecer realmente os feitos que esta administração, e eu pude contribuir nessa segunda gestão, para com os benefícios da nossa comunidade. Eu não me canso de dizer, nobre vereador, lá na sua região, que o senhor disse que recebeu muitos benefícios, vereador Sérgio. Eu me lembro como é que era aquilo. Como é que era a qualidade de vida do São Silvestre. Melhorou? Melhorou. Foi suficiente? Não. Tem muita coisa, mas foi 2 escolas, foram centro comunitário, a creche, está indo mais uma creche, agora estamos recebendo uma creche já, aqui votamos o projeto para a creche do Alto das Oliveiras, estamos vendo a pavimentação, do lado de cá do asfalto quase todo completo, está saindo o loteamento do Jardim União, vem aí um plano de expansão, olha o crescimento que está a nossa cidade, municipalização do trânsito, vamos lutar pela guarda municipal, enfim, nós temos responsabilidades ínfimas com a nossa comunidade. E por isso que eu digo assim, e aqui o vereador me apresenta um papel dizendo, e a saúde? E a saúde, que é obrigado a investir 15%, estamos investindo 20%. Então, assim, quase 20%, 19,7%. Parece que foi até agora na última audiência pública. Então, quando falo sobre participação, eu acho que o orçamento participativo nós temos que aperfeiçoar, sim. Temos que aperfeiçoar, mas não podemos dizer que a administração não levou as prioridades aos presidentes de bairro, conforme as suas indicações. O controlador do município, eu estava discutindo, e eu tenho me interessado muito por isso, e eu tenho dito, os vereadores, tem um vereador que está insistindo, eu não concordo, eu quero conferir contigo se eu tenho razão. Relocação de verba, vejam bem, não chegou a 1%, não chegou a 1%. O superávit, o secretário, o ex-secretário José Reinaldo de Educação sabe que a educação em torno de 5 a 6 milhões, a aplicabilidade do ano anterior acaba se efetivando no mês de março do ano seguinte, vira superávit. Olha aqui, vejam bem, o que é superávit? É aquilo que não foi previsto no orçamento, porque o orçamento é previsão. E aí como é que poderia se saber? Vejam bem, de 2009 a 2010, a receita subiu 4,8%. Agora, pasmem, de 2010 para 2011, foram 19,54%, quase 20%. Então, baseado nos 4% do ano anterior, a previsão, sobrou 15%, quase 15 milhões, em torno de 16 milhões. E que poderia o prefeito fazer por decreto, não fez por decreto, porque nós, vereadores, aprovamos 0% de relocação no superávit, no excesso de receita, né? Então, me perdoem, eu luto para entender as coisas. Muitas vezes eu passo algumas coisas batido, porque eu tenho que buscar e entender, né? Às vezes o pastor tem que olhar a Bíblia para ver se confere mesmo se é aquele versículo, se é aquele capítulo, se é aquela passagem realmente diz aquilo. E eu me esforço cada vez mais para me aprofundar nesses assuntos. Mas eu quero realmente enaltecer essas questões, porque eu acho importante que nós saiamos daqui, volte você para essa Casa de Leis, mantemos o compromisso, ou como agente político, ou como agente social de transformação na nossa cidade. Eu vejo aqui na minha frente candidatos a vereadores que poderão estar aqui na próxima gestão, né? E é importante que, apesar das dificuldades, dos embates, nós não perdamos o foco, que nós estamos aqui para fazer o melhor para a nossa comunidade. Falar em melhor para a nossa comunidade, eu quero firmar esse compromisso de trabalho até o último dia desse primeiro mandato. E se Deus me conceder a responsabilidade de mais um, eu quero corresponder. Se Deus disser, você cumpriu com o teu papel, com o teu trabalho, eu só quero sair daqui sabendo que eu adquiri sim inimigos, até pela palavra que foi lida hoje, né, que diz que a inveja e a ira encurtam os dias. Eu quero viver muitos dias com a firme convicção do meu trabalho bem feito e consciente. Muito embora coisas, pessoas possam ter respingar, não me importa, me importa a minha consciência e o meu trabalho. E quero reforçar aqui o novo secretário de esportes, porque quando eu falava sobre esporte
com o secretário anterior, diziam que eu estava perseguindo, eu estava atacando, e eu nunca quis atrapalhar o esporte, que é uma das minhas especialidades. Mas 6 meses, ainda não aconteceu a Copa Cidade de Futebol de Campo, Copa Cidade de Futsal, Copa Cidade de Suíço, projetos básicos importantes para a nossa comunidade. Eu quero pedir para que olhe o patrimônio público. Olhem os ginásios de esportes, olhem os campos de futebol, olhem os campinhos nos bairros, para que nós não deixemos acabar o patrimônio esportivo. Ao invés de acabar, nós temos que buscar mais espaços de lazer para as crianças, para os jovens, para os veteranos, porque a qualidade de vida é lazer, né? Eu tenho aqui na minha mão o lazer, eu tenho o trabalho, eu tenho a família, eu tenho a religião, e eu estou jogando uma bolinha atrás da outra. O trabalho até pode cair no chão, mas eu não posso deixar cair a espiritualidade, eu não posso deixar cair no chão a família, eu não posso deixar cair no chão o lazer, eu não posso deixar cair no chão a saúde, nobre colega vereador. Então, aquilo que nós destinamos é porque nós fazemos o melhor. E eu creio que o Executivo quer o melhor também. E eu quero ponderar as críticas, que elas venham em benefício, porque eu creio que, quando nós pautamos as nossas críticas de maneira racional, nós ganhamos e a comunidade nos reconhece ainda mais. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais nenhum inscrito, senhor presidente. Como não tem nenhum candidato inscrito, nada mais constando, encerro o nosso trabalho, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiaram o trabalho legislativo. Convoco, então, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de agosto, às 17h30, nesta Casa de Leis. Obrigado a todos.